Na negociação se estabelece o preço. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém, estou falando algo que todos têm no dia a dia. Nós fazemos isso desde a nossa tenra idade. Nós negociamos com choro quando éramos pequenos e com certeza éramos alimentados, ou trocados, ou levados até o médico para verificar se tínhamos algum tipo de enfermidade. Mas os anos se passaram e as nossas negociações se tornaram mais complexas, às vezes o tempo ficou até complicado e a gente começou a tomar decisões que até se arrependeu, e se pudesse voltar atrás, com certeza voltaria. Mas sempre tem uma negociação. Na negociação sempre se estabelece um preço, e esse preço não muda. Vejamos no texto de Lucas, no capítulo 22, de 1 a 6, o que diz. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Como é espetacular a negociação! Como ela é algo sublime! Imagina pessoas querendo tirar a vida de alguém, exterminar, silenciar a voz que queria falar, a voz que clamava sobre uma nova vida, sobre pontos novos de vistas que estavam deteriorados. Estavam deteriorados pela própria lei, pela interpretação da lei. Pois ninguém conseguia fazer tudo certo, ou acertava uma parte, ou errava a outra parte, e sempre estava lutando. É como o princípio de uma pedra. Para um descuidado, uma pedra é um tropeço. Para um engenheiro, uma pedra é uma construção. Para um empreendedor, uma pedra é um negócio que pode virar até uma cidade. Para um escultor, uma pedra é capaz de fazer uma grande obra, como por exemplo Michelangelo. E para uma pessoa que sabe atirar com uma pedra, como Davi, pode ser a queda de um gigante. E na mão das pessoas más, pode se tornar uma arma de guerra. Em todos os momentos, a pedra sempre é a mesma. Mas e o resultado? Tudo depende da mão, da negociação, o momento e o meio como ela é utilizada. Isso surpreende você? Não posso deixar de me espantar. Porque isso me lembra muito quando vemos muitos pensando que são outros. Querem se vestir, querem se portar, querem andar, querem mudar o jeito de falar, querem repetir todas as coisas, até a forma de se gesticular. Mas sempre se esquecem que nunca serão uma pessoa, mas simplesmente o quê? Fãs. Por quê? Se tornaram necessitados de valores. Em outras palavras, ídolos. Querem copiar seus ídolos. Por mais que se enganem, dizendo, não, eu sou diferente. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nenhuma frequência nessa linha. Eles estão simplesmente se enganando. Porque nunca serão a foto original. E muito menos uma cópia. Serão simplesmente um mero caminhante no meio dessa vida e errante ainda. Ou em outras palavras, o cavaleiro da triste figura. Porque nem sua personalidade mais você a tem. Você simplesmente é sombra de quem você imita. E está aqui Jesus, falando das coisas de Deus. Ele não estava imitando ninguém.
Ele estava sendo o original, o próprio, aquele que é. Ele não era um fã, ele era o Filho de Deus, o próprio, o herdeiro, aquele que tem todas as palavras. E ele estava fazendo o quê? Se apresentando, se mostrando e deixando bem claro que aquilo que foi escrito no passado pelos homens inspirados por Deus estava sendo explicado, mostrado, sem fazer o quê? Partidarismo, sem fazer o quê? Puxar a sardinha para o seu lado, sem fazer o quê? Usar de benevolência, aproveitando parte da palavra e usando. Tudo isso Jesus estava fazendo, isso estava causando o quê? Ciúmes e inveja para ser silenciado. E os que procuravam silenciar por quê? No Taná, ele é tanto oral quanto escrito. E eles não podiam aceitar que Jesus falasse com tanta simplicidade e abrisse os olhos de tantas pessoas ao mesmo tempo, fazendo com que eles enxergassem a verdade e sentissem desejo de mudar. É como se a pedra fosse tirada e eles pudessem ter acesso à informação e estavam vendo a própria palavra viva na frente deles. Mas o ciúme era maior. O silêncio era importante porque eles tinham que manter a cultura, eles tinham que manter aquele sistema ancestral de hierarquia, aonde não se pode falar mal da hierarquia, não se pode pensar mal da hierarquia. E eles continuaram, só que estavam há 3 anos e meio tentando achar um meio de silenciar. Satanás entrou em um dos 12. Nesse que ele entrou, ele de livre e espontânea vontade se levantou do meio dos 12 e foi até essas pessoas e falou: eu sei o que fazer e sei como fazer, vamos agora marcar as estratégias. A negociação teve início, bateu-se o martelo e começou o processo de negociação. E eles conseguiram chegar durante um determinado tempo a uma conclusão. A conclusão foi tão boa que o sorriso veio nos lábios. A alegria deles foi grande. Porque eles estavam eles conseguiram desviar do confronto certo do povo, iam manter a mesma hierarquia de poder, de pompa, onde eles podiam falar e todo mundo tinha que obedecer, e não tinha nada a ver com a história. Poxa, tudo tinha mudado. Por quê? O adversário, ele nunca se firmou na verdade. Ele sempre foi feito na mentira e viveu na mentira. Por isso, o que ele fala é mentira. Mas isso alegrou o coração dos que estavam em trevas. Uma coisa é certa, a solução estava dada. A história com H já estava escrita. Ali o silêncio estava selado, mas a escritura não estava. Porque a escritura diz o quê? Que Jesus morreria. 3 dias desceu à sepultura, mas ressuscitou. Num 3º dia se pôs de pé. E chegou até os nossos dias. E continua até o dia da sua vinda. Quando ele vai voltar novamente. E quando ele voltar, o que vai acontecer? Ele virá com a sua pompa, com glória. E nós? E nós, o que nós estamos fazendo no nosso dia? O que tem sido as nossas histórias? É muito difícil alguém saber o que eu faço, qual o meu erro, qual é os meus acertos, mas eu sei que você sabe qual é a sua e a sua negociação. E a sua negociação, ela não pode ir contra a vontade do Pai. Sabe por quê? A Bíblia foi escrita, não interessa a sua religião ou a sua crença, se você é incrédulo, se você não é incrédulo, a religião que você está, esteve ou estará. O que interessa é que você entenda o que está aqui. O que está nas Escrituras Sagradas, é claro, é a fala de um Pai amoroso, convidando você o tempo todo para chegar-se a Ele, até a volta do seu Filho, Jesus.